guardou durante essa semana. Guardou a família, guardou os projetos, guardou a saúde. E nós só temos que te agradecer. Nós só temos que te louvar. Por isso, eu te digo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. E que o teu Espírito possa fluir, que o teu Espírito possa reinar. Daqui a pouco nós vamos fazer 2 orações proféticas, Senhor. Senhor, que estas orações proféticas, elas causem um impacto na direção daquilo que faremos essas orações. E que o Senhor mude a rotina, a história, transforme e abunde, ou melhor, superabunde, com graça, com misericórdia e com perdão. Nós viemos aqui para te ouvir e queremos que o Senhor fale conosco. Portanto, Pai, blinda a nossa mente, blinda o nosso coração. Tira tudo que está fora da nossa mente. Tira todas as emoções do nosso coração. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Sem emoção nenhuma agora, a não ser a emoção de te ouvir. Porque a tua palavra vai causar um impacto dentro de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, está meio apagado aqui, também está falando, verso 35 ao 43. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, do 35 ao 43. Aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus Nazaré passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E, chegando ele, perguntou, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém. Glória a Deus, podemos assentar. Nós vamos falar um pouco nesse curso de missões, como vencermos a síndrome de Bartimeu. Síndrome é um conjunto de sintomas. Síndrome, quando fala-se a síndrome de alguma coisa, é um conjunto de sintomas que culminam em algo geralmente negativo. Então a síndrome é um conjunto de sintomas que fez com que esse cego, que a Bíblia chama de Bartimeu, mas Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Então, na verdade, o nome dele está no público. Ele é filho, Bar. A palavra Bar, no grego, significa filho. Bartimeu. Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Então, aqui já falava, Jesus, quando chamou Pedro, disse: tu és Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Só que esse cego aí, a Bíblia não relata o nome dele. Bartimeu, filho de Timeu. Esse moço, ele não nasceu cego. Há muitas teorias do porquê ele se tornou um deficiente visual. E durante muito tempo tinha a autorização do governo romano para pedir esmolas em Israel. Uns dizem que o seu pai
foi um revoltoso que o governo romano eliminou, e para que ele não crescesse, ele era um menino, para que ele não crescesse e se vingasse, furaram os dois olhos, mas não é comprovado isso. Outros dizem que uma doença, outros dizem um acidente, tirou-lhe a visão, mas ele via, ele nasceu vendo, ele enxergava. E como ele enxergava, e até um certo ponto da sua vida, ele conseguia ter a percepção das coisas, ele tinha projetos. Ao perder a visão, ele não deixa simplesmente de ver. Ao perder a visão, ele perde todos os sonhos que ele havia traçado durante toda a vida. O pior cego não é aquele que deixa de ver. O pior cego é aquele que desiste dos seus projetos, que desiste dos seus sonhos, porque a hora acha muito difícil de ser realizado, ou porque se sente muito inoperante, muito pobre. Não, mas isso não é para mim não. Isso é muito além, muito aquém das minhas expectativas. Isso é para o fulano, isso é para o ciclano. Quem sou eu? E muitas pessoas estão vivendo essa cegueira. E essa cegueira, ela não é apenas um fator. Ela vem acompanhada de diversos sintomas. E esses sintomas, eles caracterizam uma síncope ou uma síndrome, que é um conjunto de sintomas. Então nunca é apenas um fator, mas é uma série de fatores que precisam ser revistas para que nós possamos vencer um a um e retomar a nossa vida, e retomar o nosso estado de sanidade, o nosso estado de emoção, o nosso estado projetivo. Tem pessoas que desistiram, tem pessoas que pararam. E esse moço, ele já estava até se conformando com a situação que ele estava vivendo. Lá dentro dele, ele tinha uma esperança de que alguma coisa acontecesse. Ele não tinha assim uma expectativa que fosse cruzar com Jesus. Ele fosse dar de frente com Jesus e Jesus fosse curá-lo. Para ele Jesus era algo equidistante. Jesus está na Galiléia, Jesus está não sei onde, Jesus está pelos desertos, e mesmo que Jesus passasse aqui, a multidão me impediria de me tocar. Então eu me acostumei, eu me conformei. E muitas pessoas estão se acostumando a certas situações. Eu estou me acostumando porque eu sou um mecânico que ainda trabalho como na época do meu bisavô, que foi mecânico também, do meu avô que foi mecânico, do meu pai, e eu não me reciclo. Eu sou da época da elétrica de autos, na base dos fusíveis, daqueles gigantes, e hoje tudo modernizou. Se a pessoa não fizer um curso, se ela não se aprimorar, se ela não buscar se adequar à situação, ela vai ficar para trás e vai perder o mercado. Perdendo o mercado, ela perde dinheiro. Perdendo dinheiro, ela vai perder projetos. Porque todos os nossos projetos, querendo ou não, incluem dinheiro. Como que eu quero comprar uma casa, mas não quero economizar? Será que vai chover dinheiro, eu vou pegar, ou vou colher dinheiro em uma árvore para comprar minha casa? Não. Se eu não me projetar, se não houver um prospecto em minha vida, para que eu conquiste algo, eu vou sempre aplaudir o sucesso das pessoas. E esse moço havia se conformado. Não, tudo certo, tudo bem, eu nasci para isso. Tem gente que acha que, me fugiu a palavra, a teoria da autoescolha, né, Deus, da predestinação. Tem uns que são predestinados, outros não. Tem uns que são predestinados à salvação, outros não. Não, Deus chamou todos para a salvação através de Cristo. Mas Ele predestinou alguns para a direção do corpo de Cristo. Nem todos serão líderes, mas todos podem ser salvos, dependendo da atitude, da escolha e do reconhecimento que a pessoa tem a respeito da vida dela. Porque se nós ficarmos olhando para nós e dizendo, não, eu não preciso de arrependimento, eu não tenho pecados, porque tudo que eu faço é natural, porque todo mundo faz. Porque o mundo trabalha nisso, então eu não vejo como um pecado.
e eu não reconhecer que pecado é um erro de percurso e que eu preciso retomar a rota principal, infelizmente nós vamos ser deixados para trás. Esse moço estava ali. Aí vocês conhecem a história, nós lemos, mas eu não vou me ater à história, eu vou me ater a sair da síndrome. Perdeu a visão, perdeu os sonhos, perdeu a direção, agora comia do que lhe davam, ele era cego. Ele pegava o dinheiro, ele não ia lhe comprar, ele não tinha essa noção, como hoje se tem. E não, era um lugar, meus irmãos, a Jerusalém antiga, Israel antiga, era um lugar, não tinha bares, padarias, eram comércios ambulantes. Então quantas pessoas chegaram naquele moço, aproveitando da sua cegueira, das esmolas que ele tinha, também ninguém roubava as esmolas, porque quem tivesse uma capa preta tinha autoridade para mendigar, e quem roubasse da sua esmola seria preso e morto. Então ele tinha segurança ali, mas a pessoa vinha ali, aquele dinheiro todo chegava nele e falava assim: você está com fome? Eu tenho uma fruta muito boa aqui. E vendia aquela fruta, quem sabe vendia por 10 e pegava 50 e dava uma fruta estragada. Ele comia. Como que esse moço saía da beira da estrada e ia para o banheiro? Não tinha como. Talvez ali ele estivesse todo sujo pelas suas necessidades fisiológicas, feitas na própria roupa, túnica na época, tudo sujo, despenteado, barba mal feita, envergonhado. Quantas humilhações ele havia sofrido? Quantas pessoas passaram por ele, fazendo questão de jogar na cara dele que ele estava naquele estado, porque não foi o primeiro século que falaram isso, que ele estava naquele estado porque ele era um pecador, que ele merecia aquele estado, que ele tinha provocado a ira de Deus. Até o dia que ele encontra Jesus. Mas até que ele encontre Jesus, ele viveu uma síndrome em sua vida. Eram diversos fatores que o empurravam ainda mais para o buraco, do qual ele já estava atolado até o pescoço. Então não tinha expectativas para ele, não tinha esperança. Mas Deus não trabalha com planejamentos, Deus trabalha com surpresas. E naquele dia, naquele horário, Jesus estava passando. Nota que ele não esperava por Jesus, e só começou a clamar por Jesus quando perguntou o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Jesus está passando. Há um Jesus que eu achei que eu nunca chegaria perto. E ele começa a clamar. Ele começa a gritar por socorro. Talvez você se sinta imerecedor da graça e da misericórdia do Senhor. Eu não mereço, porque eu já fiz isso. Tem razão, ninguém merece. Ninguém merece a salvação, ninguém merece o perdão. Nós merecíamos o inferno, mas a graça do Altíssimo nos alcançou nos momentos mais terríveis da nossa vida e nos fez enxergar: eu não mereço, mas Ele vai me tirar daqui. Eu não mereço, mas Ele vai me conduzir. Jesus nunca se frustrou com os tombos que clamamos. Jesus não foi pego de surpresa com os erros que viemos a cometer, mesmo após termos sido encontrados por Ele. O amor continuou o mesmo. A graça nos favorece a cada segundo. Quando lembramos de tudo que fazemos, quando lembramos de quem éramos e talvez de quem ainda somos em algumas áreas, nós precisamos amar ainda mais esse Deus que não desiste de um pecador, mesmo que esse pecador não tenha se arrependido totalmente. É a mão favorável que transforma, que transborda, que renova e que restaura. Esse cego, filho de Timeu, ele nos ensina como sermos livres dos sintomas que detectam em nós dependência. São várias dependências. Tem gente que tem dependência química. Então ele depende
de um entorpecente, cuja aquela química vai dar ao corpo um estado de satisfação. Tem gente que tem dependência alcoólica, mas tem pessoas que têm dependência afetiva. Elas dependem do abraço, elas dependem de um elogio. E quando são criticadas ou até confrontadas, elas se escondem. A grandeza de um caráter é saber reconhecer quando está errado. E diante de conselheiros, porque a Bíblia diz que quem tem conselheiros conduz a alma para a satisfação. Ver uma nova perspectiva, um novo caminho, uma nova situação, mesmo que tenha que recomeçar tudo outra vez. E refazer a história. E refazer a vida. E passar por cima dos costumes. Passar por cima da religiosidade que seguia. Eu conheço muita gente que hoje estão aqui que diziam: eu era católico não praticante, quer dizer, não tinha religião nenhuma. Tem gente que bate no peito e diz: eu sou espírita, nunca foi no centro. Eu sou católico, não importa, mesa branca, magia negra, não importa, nunca frequentou nada. Eu sou judeu, nunca foi em... fugiu o nome de Jesus, nunca foi no templo deles. Eu sou católico. Mas você fez primeira comunhão? Não fiz. Você crismou? Não crismei. Você não é católico. Você segue um princípio que você não cumpre. Então tem muito religioso se escondendo atrás de uma religião que não frequenta. Para não abandonar hábitos que não deseja abandonar. Para não mudar uma mente, porque o segredo de tudo, nós vamos ver daqui a pouco, não é sentir. Coração é enganoso, sentimento não muda ninguém, mas é raciocinar. Quando eu paro para pensar, eu penso para mudar. E nós precisamos estar nessa expectativa conosco mesmo, independente se as pessoas nos abraçam ou não. Mas tem pessoas que vocês não imaginam o quanto. Talvez aqui tenha. Pessoas que nunca ouviram dos seus pais: você é muito importante, você é muito especial. Ou ouviram dos pais: você não presta para nada, você não serve para nada. As lágrimas que você está me fazendo chorar, quando você tiver filhos, eles vão fazer o dobro a você. Alguém já escutou isso? Sabe o que eu estou dizendo? Por isso o mundo hoje precisa, e não é demérito nenhum, nós precisamos sempre passar, pelo menos uma vez a cada 1 ano, 2 anos, passar por uma análise. Sentar diante de um psicólogo, sentar diante de um psicanalista e permitir restauração dos sentimentos. Por que a psicologia trabalha? A cura pela fala. A psicanálise também, a cura pela fala. Vocês não imaginam o quanto tem de filhos e filhas aqui já adultos que nunca receberam um abraço do pai ou da mãe. Principalmente os pais mais antigos. Porque os homens de antigamente achavam que o papel deles era trabalhar e colocar comida na mesa, só isso e acabou. Tem filhos que foram massacrados, agredidos, espancados. Pais que abandonam mães, não sabem o trauma que causam nos filhos. A revolta, principalmente quando a revolta é silenciosa. Meu pai nos deixou quando éramos muito pequenos. E o que eu planejava era totalmente ao contrário do que eu sou hoje. Se não fosse Jesus, talvez nem aqui eu estivesse. E eu conheço conheço a mulher que ele foi embora, eu conheço hoje. Nós conversamos, ela tem uma admiração muito grande por nós, porque Jesus conseguiu curar a síndrome que rondava a minha alma. Tem pessoas que são dependentes. Tem pessoas que são dependentes que alguém lhe aplauda. Tem gente que faz coisas só para os outros verem. Vocês viram que ficou bonito? Não ficou bonito? Não ficou bom? Gostaram da festa? Vocês acham que a minha roupa está bonita? O cabelo está bem penteado? Vocês estão gostando?
Vocês estão achando que a igreja está boa? Ah, que bênção! O ego vai subindo, vai suflando, vai inflamando. Não, nós não precisamos disso. Nós precisamos apenas de um reconhecimento. Saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. E isso é inegociável, não foi porque eu mereço, mas foi porque Ele me amou. E me amou de uma maneira tal que entregou o seu único filho para morrer por mim na cruz do Calvário, por você, por nós todos e por todos aqueles que ainda nascerão e o aceitarão como Senhor. E para quem não o fez ainda, Jesus está te dando a oportunidade de mudar a sua história de sofrimento e ser por Ele transformado totalmente de dentro para fora. Então, nós vamos conhecer a síndrome, os sintomas da síndrome desse cego filho de Timeu, ou Bartimeu. Primeiro, ele dependia dos outros para tudo. Primeiro fator daquela síndrome que o prendia. Dependia dos outros para tudo. Era cego, não se locomovia sozinho. Primeiro fator, livre-se da dependência das pessoas. A mulher lutou muitos anos, muitas e muitas décadas, para que ocupasse um espaço. Vocês não imaginam todo o respeito às irmãs. Eu sei que eu estou falando devido uma das áreas em que eu atuo, mas vocês não sabem o que tem de mulheres deprimidas por causa disso. Por quê, pastor? Eu posso explicar para vocês, tanto a nível psicanalítico como a nível bíblico, mas eu vou usar o nível bíblico. A mulher foi criada para ser ajudadora. Ela que daria um suporte para o crescimento. Por exemplo, é mais ou menos assim: o homem vai lá, trabalha, recebe, como meu avô fazia, dava um salário na mão da minha avó administrava a casa e o ajudava a não fazer burrada, porque era um dependente alcoólico. Quantas vezes a égua que ele tinha o trazia do bar para casa, porque ela já sabia que quando ele caísse ela tinha que fazer esse percurso. Então administrava, a mulher que ajuda. A mulher, ela pega o homem assim, porque o homem viaja na maionese, ela pega ele pelo pé e fala: volta para a terra, senta aqui. Então o papel de governar não foi dado à mulher, mas a mulher conquistou esse espaço. E por conquistar esse espaço, ela tem sofrido. Mas pega um dia de trabalho aí, de um homem e de uma mulher na mesma função. Você pode ver os dois no final da tarde. A mulher vai estar mais marcada pelo cansaço, devido ao físico dela, a estrutura óssea, a estrutura muscular. Mas hoje conquistou, para que ela não dependesse, culpa dos homens que tinham-nas como escravas. Então hoje a mulher conquistou o seu espaço. A criança e os adolescentes também têm o seu espaço. Teve um menino lá em Capela, que estava fazendo aniversário, se não me engano, de 7, 8 anos. O pai dele perguntou: o que você quer de presente? Ele falou assim: eu quero uma cópia dos direitos da criança e do adolescente, para saber os meus direitos em relação ao que eu posso fazer. Tinha uma criança lá, que nós conhecemos em uma das nossas igrejas, que ela falava para a mãe dela: se me bater, eu chamo a polícia. Se me corrigir, eu chamo a polícia. Se me pressionar, eu chamo a polícia. São os direitos que eles adquiriram erroneamente, porque ninguém deve interferir em uma família. Minha visão. Soberano na família são os pais. Educação não é a polícia que dá, nem o governo, nada contra. Educação não é dada pela assistência social do município, são os pais que educam. Escola não educa, igreja não educa. Nós temos algumas educadoras aqui que podem confirmar. A criança vai com a educação que ela recebe em casa e ela, na escola, ela adquire conhecimentos, não educação. Educação ela já tem em casa, são os pais que dão. São isso que fazemos com os nossos filhos, são isso que fazemos com os nossos netos. Nós ensinamos a respeitar os idosos, ensinamos a dar lugar no ônibus. Meus filhos, quando nós morávamos ali no final da Zona Leste de São Paulo, para o ABC Paulista, nós usávamos muito metrô e trem.
Então chegava a mulher grávida, a mulher idosa, idoso, pessoas deficientes, eles levantavam na mesma hora para dar lugar para sentar. E hoje eu vejo nos ônibus, eu não gosto de andar de ônibus pela falta de educação das pessoas. Eu vou em pé tranquilo, mas o jovem pega um fone, põe no ouvido, abaixa o boné, finge que está dormindo para não dar lugar para o idoso sentar. Ou estou enganado? Ou aqui não acontece isso? Em todos os lugares. Acho que eles pensam que nunca vão ficar idosos. E eu oro para que quando eles fiquem idosos, façam o mesmo com eles. Porque o que se planta, se colhe. Questão de educação. Por favor, sempre. Se a pessoa fala não quero, você insiste 3 vezes. Se ela não quiser, você fez a sua parte. Né? Então, são coisas, depender dos outros. Depender dos outros para tomar banho. Uma tetraplegia ou politraumas. Pessoas que existem. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem pessoas que elas só movimentam do pescoço para cima. Membros inferiores não movimentam nada. São pessoas que vivem em uma cama e precisam de um cuidado, depende dos outros para tudo. Essas pessoas perdem a morte todo dia. Porque nós não queremos ser peso para ninguém. Minha sogra tinha uma oração que ela fazia: Deus, quando eu morrer, que eu morra bem. Eu não quero dar trabalho para ninguém. Jantou, foi dormir, no outro dia não acordou, o coração parou, não deu trabalho para ninguém. Diferente do meu sogro, que teve ao mesmo tempo Parkinson, Alzheimer e demência. E que não conhecia ninguém. E que deu um trabalho para minha sogra na pouca saúde que ela tinha. Essas pessoas, elas precisam o quê? De cuidado. Tem gente que é amarrado em cama de hospital. Nós estamos cuidando de casos aqui que muito sério. Porque se ninguém cuidar, a pessoa, ela não volta à sua realidade. Ela não volta a uma expectativa, porque ela, dentro daquela síncope, que são fatores, que são também ajustes gerais, que desencadeiam para algo ruim, as pessoas começam a se encostar, porque elas dependem. É como andar de bengalas ou muletas. Já andou de muletas? Eu rompi o tendão. Eu andei quase 3 meses de muleta. Eu achava que quando eu voltasse eu nunca mais correria, porque o tendão é algo sério. Eu desaprendi a andar. Eu fiquei 40 e poucos dias só deitado. Ia para a igreja, alguém me levava, me punha sentado, eu pregava sentado, me levava para casa, eu deitava. Aí a pastora me ajudava a tomar banho, comida na mão, me levava para o banheiro, me levava para escovar os dentes. Quando eu fui andar, meu cérebro esqueceu como era. Eu fazia isso daqui e não lembrava como era fazer isso daqui. Porque o cérebro ele vai apagando. Então essa dependência nos faz esquecer de quem somos. Nós não somos um Zé à esquerda. Você não é um Zé Mané. Você não é o que as pessoas dizem. Você nasceu para dar certo, para vencer, para superar essa fase difícil. E acredite, Ele vai fazer com que essa fase termine, porque Ele confia no potencial que Ele colocou dentro de cada um de nós. Não vai passar, vai acabar. Nós vamos superar essa situação. E nós vamos sair mais fortalecidos ali na frente. É só uma fase. É só um momento. E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eu vejo Deus simbolicamente com um lenço chegando. Filho, não chore. Ele enxugando as lágrimas, te colocando no colo, te dando um abraço, dizendo: você é muito especial para mim. Você, irmão, irmã, que estão aqui hoje, está
Talvez você diga, eu vim hoje porque me sobrou tempo, eu vim hoje porque eu gosto de ir aos domingos. Não. Se estamos aqui hoje, é porque Deus te escolheu a dedo para falar contigo nessa noite e dizer que Ele vai dar um jeito nessa situação. Somente você não desistir, só você não parar, só você não desanimar, porque quem continua andando mesmo chorando, voltará trazendo colheitas abundantes sobre a sua vida. Ele dependia. Em outras palavras, a dependência dos outros me tira a atitude de conquistar, me tira a sabedoria de planejar, me mata. Eu não quero realizar um sonho, eu não quero que me deem um sonho, eu não quero que me deem um peixe, eu quero que me deem uma vara que me ensine a pescar. Amanhã eu começo minha quarta faculdade. Amanhã tem uma aula com o Marcelo Taz, no início da faculdade da Universi, onde muitos jovens dessa cidade não fizeram, porque achavam que não eram capazes. Aí Deus tem que levantar pessoas. A Jéssica também conseguiu uma das vagas, a administração, se eu não me engano. Aí Deus tem que levantar pessoas com 50 anos, 60 anos, pessoas que estavam lá para dar uma vaga, para que essas pessoas mudem o mundo que já está quase sem jeito. Quando tem um bando de jovens abençoados, cheios de vida, que desistiram de aprender, ei, volte a estudar urgentemente, porque você pode transformar a sua história sim. Ah, pastor, mas faculdade não garante nada, mas conhecimento garante. E não tem situação que mude isso. Como Einstein disse, uma mente disposta a aprender jamais volta ao estado original, jamais volta ao mesmo tamanho, porque nós nos dispomos ao aprendizado. Segundo fator da síndrome de Bartimeu, vivia de esmolas. Segunda síndrome, conformismo com a situação. Tem gente que se amaldiçoa. Aquelas cantigas infantis. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré. Já cantou isso? E já pediu perdão? Já quebrou isso na sua vida? Aprenda uma coisa, queridos. Quando a palavra sai, alguém quebra. Ou Deus, ou Satanás. E você afirmou, eu sou pobre, pobre, pobre. De uma ré desci. Uma ré só. Já caiu no buraco. Agora começa a cantar o contrário. Eu era pobre, pobre, pobre. De maré, maré desci. Conheci Jesus e eu serei rico, rico, rico. Na quinta eu vou subir. Porque nós vamos subir ao encontro dele. Ah, eu sou burro. Tem gente que ainda bate na cabeça, né? Por isso que não está pensando muito. Já tirou os neurônios do lugar. Ainda mais se tiver só dois. Ninguém é burro. Chegava de burro, seu burro que passava. Eu estou dizendo, nós somos a geração para mudar a geração que está sofrendo. E nós estamos sofrendo com algumas lembranças do passado. Porque a gente não lembra disso sempre. Mas às vezes quando está quietinho lá, qual lembrança que vem? Tem gente que está quietinho e começa a chorar do nada. Eu conheço pessoas que dizem assim, Jesus já me curou. Mas é só ficar sozinho em silêncio que as lembranças ruins voltam a bater na memória. Aqui, ele era um conformado com a situação. Toma cuidado com o que fala. Palavras não voltam vazias. Palavras são sementeiras. Saiu, nós vamos colher. O próprio Jesus disse: e darão conta de cada palavra torpe que sair da sua boca. O que significa torpe? Distorcida. Palavras amaldiçoando pessoas. Palavras caluniadoras. Tem tanta gente boa hoje destruída, porque alguém inventou uma calúnia e ninguém acreditou nele.
Acho que foi ontem, né, na reunião que nós falamos de um caso de um pastor. A moça sobe no púlpito e fala: tive um caso com esse homem. Aí e fala para a esposa: ó, para você saber que eu tive um caso com ele, na genitália dele tem uma marca. Como vai acreditar nele? Foi expulso da igreja, perdeu a família, perdeu a vida, estava vivendo um estado lastimoso, cheio de ressentimentos. Até que um dia, não sei o que acontece na vida daquela moça que era enfermeira. E ela chega na igreja e fala assim: eu queria me retratar, queria pedir perdão. Eu nunca tive um caso com um pastor. Quando ele teve que fazer uma cirurgia às pressas, de apendicite, eu fui enfermeira que ajudou na operação. E eu vi a marca na genitália. Ele é inocente, depois de anos. Acho que o remorso me bateu não. Ela queria, ele perdeu, mesmo assim não ficou com ela, acho que o remorso bateu. A igreja reuniu o concílio e foi atrás dele. Meu querido, nós estamos aqui para te devolver o título. Nós estamos aqui para te devolver o seu ministério. Ele falou assim: e minha família? Vocês vão devolver também? A mulher já tinha casado com outro. E minha família? Vocês vão restituir também? Isso eu não quero mais ministério. Porque vocês me conheciam e duvidaram da minha hombridade. É muito complicado. O conformismo, porque alguém diz. Eu nunca aconselho casais escutando um lado só. Ah, porque meu marido é isso. Vou conversar com o marido. Depois eu vou reunir os dois juntos. Às vezes você escuta um lado, fica com raiva. E talvez o culpado esteja te jogando contra o inocente. E depois não tem mais volta. Nunca julgue as pessoas pela aparência. Nunca julgue as pessoas pelo estado. Uns são mais expansivos, outros não. Mas você sabia que a pessoa alegre demais, ela tem uma ferida na alma? Tudo tem que ter um meio termo. Eu não posso ser muito simpático. Jesus não era muito simpático. A multidão seguia Jesus pelos milagres. Mas eles viram um dia Jesus puxar um chicote e botar o povo para correr do templo. Eles viram um dia Jesus bravo falar assim: vocês vão embora? Pode ir. E depois chega nos discípulos e fala: e vocês também não vão não? Aí Pedro diz assim: para onde? Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. Nós não temos para onde ir. Para onde eu irei? Se só o Senhor tem caminho de vida eterna. Aí Jesus amolece o coração, muda o rumo da próxima e continua a vida. Quantas vezes Jesus deu uma dor em Pedro? Quantas vezes Jesus chegou nos discípulos e falou duro? João Batista pregava para os religiosos, dizia: ô cascavel, ô jararaca, ô urutu, raça de víboras, vocês acham que vão fugir do fogo eterno? E era a multidão acompanhando. Quando eu sucedi um pastor, um amigo meu, na cidade de Jacareí, no bairro do Rio Comprido, o pastor Paulo. Gente, se alguém tiver briga com o pastor Paulo, é perturbado. O pastor Paulo é um doce de pessoa. Eu nunca vi o pastor Paulo alterar a voz. Eu nunca vi o pastor Paulo reclamar da vida. Sempre com um sorriso. Sabe o que aconteceu com o pastor Paulo? Nessa igreja que eu assumi? Entraram na igreja, prenderam ele e a esposa. 2 filhas, uma grávida. 2 gêmeos dentro de um banheirinho pequeno. Bateram em alguns deles. Roubaram o carro dele. E o pastor Paulo ainda abençoou o ladrão. Alguém ficou sabendo e falou assim: o senhor quer que a gente mate? A gente mata. Ele falou assim: não, eu vou orar por ele. Aí o povo na igreja do pastor Paulo, ninguém ia. Mas o pastor Paulo sempre ajudou as pessoas. Aí vai nós no lugar. A igreja enche, eu falo assim: meu filho, não é possível.
Você deve ser masoquista. Nós viemos aqui que estão corrigindo, nunca assaltaram a igreja, tanto é que o pessoal que trabalhava na bandidagem, um dia eu socorri um com o meu carro, dei meu carro para levar ele para o hospital, você confia em mim? Eu falei, claro, rapaz, você é meu vizinho. Você sabe quem eu sou? Sei. Você sabe quem eu sou? Sei. Uma oração minha você tombou na hora. Aí ele deu risada. Lógico que eu não dei, eu estava falando sério. Quando voltou, ele falou assim, pastor, sua igreja, sua família, os membros da sua igreja, ninguém toca. Só não roubava tudo que é igreja lá, menos a nossa. Nós chegamos no pessoal que fumava maconha perto da igreja, acendia fogueira, acabou esse negócio, agora tem dono aqui, vaza. Vou dar madeira para vocês, vem para lá. Beleza? Beleza. A igreja encheu. Aí o povo vinha falar para nós, o pastor Paulo. Eu falei, gente, eu conheço o pastor Paulo. Eu fico com medo de vocês. Se vocês estão falando do pastor Paulo, vocês vão falar de nós também. Não dá para explicar. Esse negócio de se conformar com a situação nos faz sempre estar em lua de mel. Acabou a lua de mel, acabou tudo. Estou no emprego novo, que maravilha, que bênção. Daqui a 6 meses está dizendo, que porcaria de emprego. Agora chegou um pastor novo numa igreja, a igreja vai. Daqui a 6 meses estão dizendo, não era o que eu esperava. Achava melhor ter ficado de antes. E muitos pastores também. Vêem fotos, relatórios, dizem, meu Deus, tirei a sorte grande e vou para aquela igreja. 6 meses depois estão dizendo, por que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Isso é uma situação que nos faz conformados com o que vemos. Tem gente que casa, não ama, mas tem o conforto, mas tem o dinheiro, mas tem a situação aqui. Meu Deus do céu, nós precisamos de uma cura imediata. Porque Jesus está voltando e vai nos encontrar doentes, sangrando, cheio de feridas, chorando. Porque o mundo muitas vezes não vai ser como esperamos. Nós vamos perder, nós vamos chorar, nós vamos passar por lutos, nós vamos ser confrontados. A vida nos confronta, a própria vida nos confronta, ela se encarrega disso. Ou nós nos tornamos fortes na força, ou nós vamos ser sempre fracos, julgados por um, jogados por outro, levado para cá, levado para lá, sem atitude, sem decisão, sem voz ativa. E nós precisamos nos impor, porque nós não nascemos de uma corrida de milhões de espermatozoides em direção a um óvulo, correndo como se fosse 3 ultramaratonas, digamos que dá 70 e poucos quilômetros, 210 quilômetros. Vocês não correram isso à toa. Aqueles 3 milhões nem história tem. Somente um escreveu história. Se você chora na vida, os que não nasceram nunca tiveram a oportunidade de chorar. Se você sente fome, eles nunca tiveram a oportunidade, porque morreram, foram para o esgoto. A sua mãe limpou o organismo mandando para o esgoto. Eles saíram em um absorvente, num pedaço de papel, ou saíram dentro de uma privada. Nós nascemos porque Deus viu esse espermatozoide aqui. Ele tem uma força dentro dele, e é esse que eu vou mudar a história de muitas pessoas. Esse vencedor é você. Não se conforme com a situação, não busque apenas aquilo que lhe agrada, busque aquilo que vai mudar a sua família, que vai mudar aqueles que te cercam, que vai mudar a sua situação, porque Ele te escolheu, te chamou para vencer. Mas não faz igual aquele cara. Que bom que o mundo acaba em barranco, para eu morrer encostado. Eu não sei, alguém que deve ter assistido um desenho, da minha época de criança eu assisti muito, de uma hiena, chamada Hard. Hard era uma hiena que só reclamava. Ela vivia, ó céus, ó Pai, ó vida, tudo era difícil para o Hard.
E esse espírito eu não quero. Que Deus nos dê os maiores desafios. Porque certamente nós vamos obter dos maiores desafios as melhores conquistas. Se Deus nos chamou como soldado e nos vê como soldado, tem hora que Ele acha que nós somos o Rambo. Tamanha a prova que nós temos. Mas não reclame, porque esta prova vai fazer com que aquela pessoa que está do teu lado, que você está orando por ela, que ela veja a sua força e diga: eu quero esse Jesus também. Eu quero esse Deus também. Porque nós não ganhamos pessoas falando, mas ganhamos pessoas com a nossa atitude, com o nosso posicionamento. Você não vai reclamar? Para quê? Vai mudar alguma coisa? Não vai murmurar? Para quê? Vou pagar o boleto reclamando? Não. Então o que eu vou fazer? Me posicionar. Jesus está difícil. Jesus está complicado. Mas eu prefiro confiar na tua provisão. Jesus, eu sei que o Senhor vai mudar a minha vida. Pai, olha, não quero riquezas. Eu quero aquela oração que o Senhor me ensinou. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. E nos meus momentos de falta de suprimentos, pão nosso nos dê hoje o necessário para esse dia, o necessário para esse momento. Quem vive correndo atrás de riqueza está amparado nisso, e quando não dá certo se frustra. Quem vive achando que é pobre está amparado nisso e não sai do lugar. Davi fez uma oração, ele disse assim: Pai, não me dê muito para que eu não seja arrogante, mas não me dê pouco para que eu não me torne mendigo. Me dê o necessário para cada dia. Se você hoje almoçou, se daqui a pouco vai jantar, se você conseguiu hoje tomar um banho, estava muito frio, mas pastor, eu gosto de um banho quente mesmo no calor. Se você tomou um banho quente, se você usou energia elétrica, se você está aqui na igreja hoje, é porque ninguém morreu na sua casa, é porque Deus te deu condições de pagar a energia elétrica, chorando ou não, suas contas estão pagas, não faltou comida na sua mesa, os seus filhos estão saudáveis, a sua família não morreu ninguém. Então levante a sua voz agora e para com essa reclamação e diga: obrigado, Jesus, porque eu estou melhor que muita gente. Sexta morreu nós estávamos vindo foi em Paulo Sérgio, uma passagem em Panorama, estávamos voltando, 20 para 6. Tinha gente ali na porta do velório esperando chegar o caixão para velar. Depois eu vi que era uma senhora. Ontem morreu um senhor. Já há semanas tem morrido pelo menos um por dia. Não é o seu pai, não foi sua mãe, não foram seus filhos, não foi o seu cônjuge. Então nós temos motivos para dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos abençoou o Senhor. Aleluia. Terceiro, aqui ainda no segundo aqui, não podemos nos conformar. Romanos 12:2 diz sobre isso. Romanos 12:2 diz assim: e não sede conformados com esse período, este mundo, com o sistema, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A mudança está aqui. Você decide continuar como está, ou você decide colocar essa cabeça para funcionar. Pastor, eu estou cheio de dívida, eu não sei o que eu faço. Olha, meu querido, o que você sabe fazer? Eu sei fazer doce. Faça doce mesmo. Mas eu não tenho nenhuma abóbora para começar. Peça para alguém. Empreste para alguém. Comece com uma abóbora e depois abra uma fábrica com um doce dessa abóbora. O que a senhora tem em casa aí, viúva? Está reclamando que seus filhos vão ser vendidos como escravos, que seu marido deixou dívida. O que a senhora tem em casa? Não tem nada. Só um pouquinho de azeite. Como a senhora não tem nada? A senhora tem uma empresa. Pega vasos, enche a casa de vasos, põe uma gotinha de azeite, põe uma gotinha, cada vaso tinha em torno de 7 litros.
uma gotinha de meio ml, de repente 7 litros de azeite. Uma gotinha 7 litros, outra gotinha 7 litros, outra gotinha 7 litros, outra gotinha 7 litros, e assim foi. A Bíblia diz que só parou quando acabaram-se os vasos, ainda tinha azeite que ela estava colocando. O problema não é que acaba o azeite, o problema é que acaba o vaso. Então não deixe o vaso acabar no seu casamento, não deixe o vaso acabar na sua vida financeira, porque enquanto tiver vaso, vai haver azeite, porque o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo, e enquanto o Espírito Santo estiver atuando, vai haver multiplicação, porque Ele é um Deus que promete e cumpre, é um Deus que estabelece e faz. Apesar das limitações, nós podemos ir além. Nós podemos ir adiante. Eu disse para a pastora, ano que vem eu posso já fazer estágio dessa terceira faculdade da língua portuguesa ou inglesa, eu já posso estagiar. Essa de matemática que eu estou fazendo agora, podendo antecipar matérias, eu vou fazer ela em menos tempo. Meu projeto, dar aula em presídio. Eu vou dar aula lá no presídio. Os alunos nunca vão faltar. Pode ter certeza disso. E dentro do presídio, ensinando matemática, ensinando língua portuguesa, assim camuflado na matéria que eu vou falar, nós temos alguém que nos ama. Vamos falar de Jesus. Quando for falar de multiplicação, falam de um homem que multiplicou 5 pães e 2 peixes, porque a multiplicação aumenta. E sempre falando de Jesus, até ganhar um para Jesus, até mudar a vida de um. E ele sair daquele presídio e dizer assim: olha, eu estava fazendo aula de matemática, mas eu ouvi falar de um homem que multiplicou pão, meu coração ardeu, eu não consegui me controlar, de repente eu fui ler, ganhei uma Bíblia, fui ler a Bíblia, eu descobri um tal de Jesus que me amou, mesmo eu sendo um ladrão, mesmo eu sendo um assaltante, mesmo eu sendo um homicida, esse Jesus entrou em mim, mudou a minha história, e hoje eu sou pregador do Evangelho, com o meu testemunho eu ganho almas para Jesus. É a mudança que acreditamos. Se eu não acreditasse na mudança das pessoas, eu não estaria pregando o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda. Mas você tem que tomar uma decisão, porque não adianta eu acreditar e você continuar da mesma forma. Terceira coisa, por depender dos outros era humilhado. Todo mundo que depende de alguém tem que se humilhar. A minha mentora, meus diretores do Instituto Teológico, pastor Valderci e pastor Esther, hoje pastores na cidade de Caçapava. Eu fui pastoreado pelo pastor Joel, eles eram auxiliares do pastor Joel, cuidavam de mim. Quando eu fui fazer um instituto, eles eram diretores. Eu fui ao obreiro, eles estavam na mesma igreja. Ela dizia que passou um momento muito difícil no casamento. E ela foi na assistência social da igreja e pediu uma cesta básica. Ela, recém-casada, ela já tinha uma filha, um filho, se eu não me engano. Ela foi pedir, e a irmã da assistência social não gostava dela. Sabe o que a irmã da assistência social deu para ela? 5 quilos de feijão. Só isso. Todos ficaram no chão. Ela falou que deixava de molho, os carunchos subiam. Ela pegava uma peneira, tirava os carunchos, cozinhava o feijão, dava glória a Deus. Falou que muitas vezes foi humilhada, mas ela não reclamava, ela chorava, cozinhava e comia. Hoje eles são bem sucedidos como pastores na cidade de Caçapava. Pastor Valderci, ele é concursado na prefeitura lá, está muito bem, graças a Deus. Os filhos casados, já têm neto, estão estabelecidos. Esses dias fizeram aí 40 e poucos anos de casamento. Mas no momento mais difícil, por depender de alguém, foram humilhados. Com quem não quer ser humilhado, não depende de ninguém. Porque as pessoas não vão ter dó de pisar em você. Ainda mais se você for concorrente dessas pessoas. Elas não vão ter dó de tentar destruir o seu negócio, acabar com o seu namoro, acabar com o seu casamento, acabar com o seu nome na cidade. Por isso eu disse ontem para a liderança, eu vou dar um conselho para vocês também. Cuidado com o que vocês postam nas redes sociais.
Não exponham as vidas de vocês. Não exponha seus sonhos até que você conquiste. Coloca lá que você acredita em Deus, que você agradece por mais um dia. Curta e parabenize quem faz aniversário, mas não exponha sua vida. Tem gente que põe lá hashtag chateado, porque falaram de mim, essas pragas não tem o que fazer, fica falando, ninguém sabe quem é, que você não colocou o nome. Vai todo mundo vir na cara para você. Vão te chamar de mal-humorado, vão te chamar disso, mas não é crente. Dá da roupa que você posta. Cuidado com a música que você curte. Preserve a sua vida. Preserve a sua vida. Esses dias eu vi um cara assim. Vocês devem ter visto um rapaz que falou que já perdeu a prancha de surf no mar. E que ficou lá há muito tempo e depois alguém salvou. Eu falei assim, mas se ele perdeu a prancha de surf, perdeu tudo, como que ele está gravando ali? Ele estava, porque não tinha nada, ele falou que estava à deriva. E ele gravando assim. Eu falei, e esse pau do céu? Onde que ele está? Onde que ele está? Ali, se ele perdeu a prancha, está no alto mar, como que ele está estável ali? E se você cai na água, ou você nada, você morre. Não, mas ele estava gravando, eu, gente, não sei se eu saio vivo dessa. Eu falei, Lourdinha, saiu vivo ali de boa. Teve um que falou assim, eu estou aqui no monte sozinho. E alguém filmando. Falei assim, mas será que é o anjo que está filmando? Que está sozinho no monte? São detalhes pequenos que as pessoas começam a falar, mas é mentiroso demais. Mas é mentirosa demais. Então, proteja a sua vida. A humilhação, ela é real. E ela traz o quê? Complexo de inferioridade. Quem nunca teve complexo de inferioridade, não queira ter. Complexo de inferioridade, síndrome do pânico. Síndrome do pânico, você pode até dar sua sombra. Um amigo meu achava que todo mundo que andava mais rápido atrás dele queria matar ele, porque ele saiu correndo. Assim, a pessoa atrás dele saiu correndo, e ele olhava a pessoa lá atrás, parecia que ele tinha corrido 10 km, e a pessoa lá, não, que as pernas dele não saíram do lugar. E entrou num clube e falou assim, pelo amor de Deus, tem 3 caras querendo me matar, chamaram a polícia para os caras que não tinham nada a ver. Síndrome do pânico. E essa situação aqui de complexo de inferioridade me faz achar menor do que eu sou. Tem gente que se acha o verme das fezes, do cocô, do cavalo, do bandido. Eu sou o verme das fezes do cavalo, do bandido. Não sou nada, não sou ninguém, tenho nada. Vou morrer aqui. Irmãos, olha, se morrer aqui é tão ruim assim, tem cidades que eu passei então que são desesperadoras. Nós podemos morrer aqui, mas vamos pedir para Deus trazer prosperidade. Vamos pedir para Deus trazer empresas para esse lugar. Eu não acredito, mas olha, sem acreditar mesmo, porque Deus não depende de você acreditar, Ele depende de você pedir. Clama a mim e responder-te. Ele não está falando clama com fé, clama com ousadia. Clama a mim, eu vou te dar uma resposta. Eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história. Ele achava que por ser servo, ele era inferior. E por ser inferior, ele era humilhado. Toda vez que você se coloca abaixo de outra pessoa, e você fica olhando para outra pessoa como se ela fosse um deus romano, ou um deus grego, ou uma deusa europeia, como se a pessoa fosse melhor do que você sempre vai ser humilhado, porque as pessoas fazem questão de pisar em quem se acha inferior. Quando alguém começar a contar lorota, porque eu sou, o que você? Estou a caminho, ainda não sou quem eu queria, mas eu também há muito deixei de ser quem eu era. Estou a caminho, estou em obras e Deus vai me fazer conquistar. E por último, para encerrar, carregava sobre si a marca da miséria. Quarta parte da síndrome, se entregar a uma situação. A capa era o passaporte para mendigar. Carregava sobre si uma maldição.
quando Jesus o curou, ele abandonou a capa. E após ser livre, seguiu a Jesus. Abandone a capa hoje. E quando você abandonar a capa, não volte atrás. Siga Jesus. Não, mas eu não gosto de religião. Mas quem disse que aqui é uma religião? Jesus nunca foi religião. Eu nunca preguei religião. Religião mata. Religião condena. Religião joga no inferno. A Inquisição Romana, em que a Igreja Católica trucidou pessoas. E não sou eu que estou dizendo, isso é uma história. Alguém estudou sobre isso? História do mundo. A revolta muçulmana. A guerra de não sei quantos dias lá em Israel. Um matando o outro, porque eu sou isso, você não me lembro a palavra que esses religiosos falam. Vocês são infiéis. Então os infiéis têm que morrer. Irlanda. O IRA da Irlanda lá, a guerra entre católicos e protestantes. Religioso mata um ao outro. Jesus não é religião. Jesus é transformação de mentalidade. É opção de mudança. Jesus é solução de problemas. Então nesta noite eu estou te oferecendo aquele que vai solucionar o seu problema. Jesus Cristo. Aquele que vai mudar a sua história. Jesus Cristo. E não é simplesmente um caminho novo, o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Amém. Precisamos vencer a síndrome de Bartimeu e seguir a Cristo. Características dessa síndrome: dependência, conformismo, complexo de inferioridade e entrega indevida da sua vida e dos seus sonhos na mão de outras pessoas. Retome o que é seu e seja abençoado. Deus os abençoe. Guarde essa mensagem. Guarde o que você ouviu. E saia desse domingo fortalecido, sabendo que só depende de você, com Jesus, para mudar a situação. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe quem está em casa também. Desculpa.